Toda terça-feira você bem sabe, é dia da coluna Divan CBN, aquele momento em que você senta aí no sofá, você se aconchega no seu banco do carro, aumenta o volume do rádio para escutar o que tem a dizer o Paulo César Porto Martins, Paulo César que está ao vivo aqui no estúdio da CBN para falar de saúde mental com você, ouvinte. O Paulo César que é doutor em Psicologia Clínica e da Saúde. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. E hoje nós vamos falar a partir de um exemplo recente de uma empresária que deixou uma carta de despedida, né, quando o câncer se tornou irreversível. Vamos falar sobre como lidar com a morte. Eu li trechos desta carta dessa empresária, talvez você ouvinte tenha visto essa notícia por aí, uma carta de despedida. Ela fala para os familiares assim, resumindo, né, que vocês chorem por mim, o que acharem necessário, que vivam esse luto, mas saibam que eu estou em paz, né? O marido da empresária, inclusive, disse que a doença deixou a esposa mais forte, potencializou as características boas que ela tinha. E nessa carta ela deixou claro que ela estava preparada, estava consciente, né, da morte, enfim, e deixou a todos, pelo menos acredito eu, um pouco mais tranquilos, né? Quem posteriormente tenha lido essa carta. Então vamos falar sobre isso, sobre como lidar com a morte, um tema pesado, né? E às vezes a gente não quer lidar com a morte ou não pensa nisso e para pensar somente quando ela acontece ao lado da gente, né? É verdade, Luciano. A morte, ela pode gerar ali o processo de luto. O processo de luto geralmente eu comento que ele não é um processo linear. A pessoa vai melhorando gradativamente. Ele funciona como se fosse em pêndulo. A pessoa, ora, tem ali uma relação com a perda, por exemplo, olhar fotos, olhar a roupa da pessoa, lembrar no sentido de sentir aquela perda, aquele momento mais dolorido, e ora a pessoa vai estar no outro lado do pêndulo, que é uma restauração, né? É a continuidade da vida sem aquele ente que era querido. E a história da Juliana Carvalho, né? Ela tinha 45 anos, é uma história que nos mostra como lidar com essa questão da vida e a questão da morte. Ela deixou um e-mail, né, mandou para os seus familiares e pediu para eles abrirem somente após o falecimento dela. E aí quando a gente olha a carta dela, Lúcia, você já trouxe aqui um pouco de detalhe, nós percebemos que ela se preparou, né? E ela, no se preparar, ela se preocupou com o outro. Qual que é a questão que gera o sofrimento da morte? É o apego. Nós nos mantemos apegados àquela pessoa. E ela traz, né? E é importante, né? A Juliana, casada com o Márcio, ela tinha 2 filhos e ela fez todo um preparo para a família inteira. Ela escreve, né? Assim, a minha hora chegou. E está tudo bem, gente. Tive oportunidade e o privilégio para me preparar para ela. Quer dizer, ela mostra para as outras pessoas que ela está bem. E o que é interessante, se ela que estava nessa situação está bem, ela prepara o outro também. E ela tem um momento, ela tem uma fala muito forte, Luciano e ouvintes, que é de gratidão. Isso é interessante. Algumas pessoas, quando chegam numa situação terminal, uma situação que nem a dela de câncer, ela foi diagnosticada com câncer no intestino em 2019, começam a ter ali um sentimento muitas vezes de fúria, de raiva, de negação. E ela não. Ela teve ali uma reflexão e uma conduta de gratidão e aproveitar aquele momento. Agora, doutor, mesmo ela tinha a morte iminente, né? Ela sabia que em pouco tempo não estaria mais aqui, então ela teve essa oportunidade, digamos assim, de se preparar, né? De saber que ela iria partir dessa para melhor, mesmo sem a morte iminente. Eu, por exemplo, não sei onde será o meu momento, um dia vai chegar. Eu posso me preparar para ela? Pode e deve. E aí a gente fala não só numa preparação, vamos pensar de estrutura, de família, de estrutura financeira, mas também emocional. Qual que é o legado que você deixa? Como que você lida com esse tema com seus familiares, né? Tem pessoas que fogem do tema, não se conversam. E é interessante se preparar para uma situação, né? Por mais que fale assim, puxa, ela teve tempo para se preparar, foi recente. Você pensar que ela foi diagnosticada em 2019, teve tratamento, teve toda aquela questão de
de estimativa de melhora, mas o tratamento não correspondeu e aí ela, opa, é melhor eu mudar a minha postura e mudar a minha forma de lidar. O que eu sempre digo, Luciano, esse tipo de situação ela tem que ser conversada em casa, conversada com os filhos, né? Como quando acontece uma perda, mesmo que não seja tão próximo, as pessoas às vezes não conversam, não querem lidar com esse tipo de assunto. Sim. E é importante, né? Para quando acontecer algo com uma pessoa muito próxima, já ter sido conversado, mostrar que pode se importar, pode chorar. O luto faz parte. A gente sabe que cada pessoa encara o luto ou tem um tipo de luto diferente. É importante também saber respeitar o luto do outro, o tempo que o outro precisa para se abrir para falar sobre a morte de um ente querido. Com certeza. O respeito sempre, né? Cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa vai ter ali o seu pêndulo, né? Ora uma questão mais de perda, ora uma questão de restauração, mas também é importante perceber que algumas pessoas vão ter ali um processo que daí não é mais o de luto, mas às vezes pode entrar num quadro de depressão, um quadro ali de sofrimento, e aí sim tem que procurar uma ajuda, porque a pessoa às vezes ela acaba perdendo o interesse pela vida, ela acaba não entendendo e não aceitando. O não aceitar é que gera o sofrimento. Eu não aceito a perda do outro. Nós temos situações como essa, né, de pessoas que perdem entes queridos por doenças, ou seja, a pessoa já está preparada, já sabe que a qualquer momento isso pode acontecer, mas há a situação da morte inesperada, por exemplo, a morte em um acidente de trânsito. Para citar um exemplo aqui, nós tivemos ontem o atropelamento de uma jovem, ela estava em um ponto de ônibus, próximo à fábrica da Mille, né, às margens da rodovia, e aí um caminhão desgovernado, motorista embriagado, acabou atropelando essa jovem estudante, 19 anos, a vida toda pela frente. Então imagina como a família está e vai lidar com o luto daqui para frente. É muito mais difícil. É muito mais difícil. A questão da fatalidade pega de maneira, digamos, desprevenida, mas o mecanismo tem que ser o mesmo. Eu vou me recordar daquela pessoa de que maneira? Com os bons momentos. Sim. Como será que essa pessoa quer me ver? Será que ela quer me ver triste ou ela quer me ver feliz? Então tem que ser um processo de superação, se apegar às boas recordações e construir, né, uma perspectiva de futuro. Muitas pessoas, quando estão num processo de sofrimento agudo, intenso, Luciano e ouvintes, eles se prendem e falam: nada mais vai dar certo, nada mais faz sentido.